Olá, pessoal da plataforma Gênio Online. Aqui é Yara, professora de Física, e essa é uma regravação da nossa aula sobre movimento circular uniforme. Então, pessoal, o movimento circular uniforme ao contrário das outras duas aulas anteriores, nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, né, em que o corpo anda em linha reta. O movimento circular uniforme trata da condição dos corpos fazendo um movimento circular, ou fazendo uma curva, ou girando, né, completando uma volta inteira. E com relação ao movimento circular uniforme, nós temos algumas grandezas que são bem importantes. A primeira é a posição angular. A posição angular é a posição em relação ao ângulo que o corpo se deslocou. Bom, a gente vai fazer um esquema daqui a pouquinho. Mas é uma posição em relação ao arco de circunferência percorrido pelo corpo, pelo móvel, pela pessoa. Então, ele é dado pela variação da distância dividido pelo raio. O R aqui em movimento circular uniforme é sempre o raio da circunferência. Além disso, nós também temos a velocidade angular média. A velocidade angular média ela pode ser dada pela variação da posição angular dividido pela variação do tempo. A velocidade angular também em relação ao arco de circunferência e ao ângulo que está sendo realizado no percorrer do caminho do objeto, digamos assim. Essa velocidade angular, ela se relaciona mais para frente com outras grandezas que nós também vamos verificar. Mas, a princípio, nós vamos defini-la apenas como a posição dividido pelo tempo, assim como no movimento retilíneo uniforme também, que a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Aqui, a nossa distância é uma posição angular, né, porque o movimento está sendo em relação a uma circunferência, então vai variando o ângulo ao longo do tempo, dividido pelo tempo, mas o princípio, né, da interpretação seria a mesma coisa. Posição e velocidade são grandezas vetoriais, então é importante você sempre indicar o módulo, a direção e o sentido. E se a gente tem posição e velocidade angular, nós temos aceleração angular também. O movimento circular uniforme sempre vai ter aceleração angular. Se ele não tem aceleração angular, então quer dizer que ele não é um movimento circular uniforme. Ela precisa ser diferente de zero. Tá? Então, a aceleração angular ela é representada pela letra grega sigma, minúsculo, é igual a ômega dividido por t. Ômega é esse Wzinho aqui, que na verdade é uma letra grega. Tá? É o ômega, essa letra grega é θ, então θ de posição, ômega de velocidade e sigma de aceleração angular. Então, a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Da mesma forma que no movimento retilíneo uniforme. Velocidade dividido pelo tempo. Só que como nós estamos falando em termos de um ângulo, então é a aceleração angular. Lembrando que ela não pode ser zero. Tá? Se ela é zero, o movimento não é circular uniforme. Tá? É um movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado. Mas não é um movimento circular. Beleza? Não está fazendo uma curva ou girando. Tá? Nós temos ainda relacionados ao movimento circular uniforme a velocidade tangencial e a aceleração centrípeta. A velocidade tangencial é uma velocidade constante, tá? E ela é definida pela velocidade angular vezes o raio. Essa velocidade tangencial tem esse nome por ela ser um vetor que está sempre aqui na bordinha, na tangente. Então, ele sempre tenta sair em linha reta, o corpo, né, tenta sempre sair em linha reta, e ela está sempre só um ponto dela que toca a curva, ela não percorre, né, essa circunferência. Quem percorre essa circunferência é a posição, a velocidade angular, a aceleração angular, que estão relacionados com essa posição angular. A velocidade tangencial, ela é só um pontinho, ela é instantânea, né? É só um ponto da circunferência e ela sempre em linha reta. Quem muda o sentido da velocidade tangencial
é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro, tá? Ela é sempre no sentido do raio, então ela tem uma posição radial e aponta sempre para o centro. Foi proposto na plataforma, lá na Google Sala de Aula, um exercício sobre o arremesso de martelo. A gente tem o costume de falar sobre força centrífuga, sobre força centrípeta, como se elas fossem coisas equivalentes, né, ou que elas se relacionassem. Entretanto, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que nós analisamos com o arremesso de martelo, que é uma modalidade olímpica, em que o atleta ele gira um martelo, né, uma esfera metálica presa por um cabo, ele gira e solta em determinado momento. Apesar dele fazer um movimento de rotação, quando ele solta a mão do cabo, a esfera vai em linha reta. Ela vai em linha reta por duas coisas. Primeiro, porque a velocidade que resta para ela, né, digamos assim, analisando bem simplificamente, é a tangencial, e a tangencial sempre tende em linha reta, ela é um movimento retilíneo uniforme, o corpo fica tentando fazer esse movimento. E porque eu deixei de ter uma aceleração centrípeta provocando uma força centrípeta. Tá? É por isso que quando a gente está num brinquedo que gira muito rápido, ou que a roupa está lá na máquina, na etapa de centrifugação, ela sempre tenta ir para as extremidades, elas nunca ficam concentradas no meio. Elas sempre tentam ir pelas extremidades, porque elas possuem velocidade tangencial, que é movimento retilíneo uniforme, e por causa de uma coisa chamada inércia, que é o assunto da próxima aula. Inércia é uma dificuldade, digamos assim, de modificar o estado dos corpos. Se eles estiverem em movimento retilíneo uniforme, que é o caso aqui, analisando na tangente da curva, né, tem velocidade tangencial e tem movimento retilíneo uniforme, que é o que ele está tentando fazer sempre, ou se ele estiver em repouso. Então, essa dificuldade de mudar esses dois estados é a inércia. Então, às vezes a gente fala de força centrífuga, mas é um conceito um pouco equivocado, tá? Na verdade, o que deixa os corpos sempre à margem das curvas, ou quando, né, o nosso corpo balança quando o carro faz uma curva, é uma combinação da velocidade tangencial, né, que a gente tenta ir sempre em linha reta, em movimento retilíneo uniforme, e a inércia também, que se a gente está fazendo uma curva e ao passo de que o nosso corpo está tentando manter em linha reta, a dificuldade que a força centrípeta tem de nos levar para o centro, que assim como a aceleração, a força centrípeta também aponta para o centro, a dificuldade que ela tem de fazer essa movimentação, de mudar esse estado natural de um movimento retilíneo uniforme, é o que a gente chama por aí de força centrífuga, mas não é um conceito correto de se utilizar dessa forma, ok? Então, nós vamos sempre falar a partir de agora em velocidade tangencial, que sempre aponta em linha reta, e quem modifica sua direção e sentido é a aceleração centrípeta, que aponta, no caso, a aceleração centrípeta sempre para o centro da circunferência. Então, a gente tem aqui duas curvas. Essa primeira, então, a aceleração centrípeta dela aponta nessa direção, que é para o centro da circunferência. E essa segunda curva aqui, já no sentido contrário, a aceleração centrípeta dela aponta sempre para o centro, então seria nessa direção. Elas têm o mesmo direção, porém sentido contrário. A aceleração centrípeta na curva 1 aponta para a direita e na curva 2 aponta para a esquerda. Ok? Então, nós vamos fazer exercício na próxima aula e não deixem de assistir os vídeos. Na descrição vai ter o exemplo do arremesso de martelo para vocês analisarem. E o exercício está no Google Sala de Aula de Física da Genial Online. Um abraço e até mais!